Olá, alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa aula falando sobre possibilidades, e as suas formas de representação. Então vamos lá, imaginemos que estivéssemos na escola e tivesse essas opções de lanche aí, né? Então temos o tipo de pão, que é o francês e o integral. Os recheios são presunto com queijo, queijo quente, salsicha e natural. Então seriam essas possibilidades, né? Aí quantos tipos diferentes de lanche você poderia escolher para fazer esse recheio? Como nós aprendemos já nas anteriores, dá para fazer uma conta bem simples, que é só multiplicar a quantidade, por exemplo, de pães, né, dos tipos de pães, e a quantidade de tipo de recheio. Então faríamos 2 vezes 4, que daria 8. Seria então, no caso, 8 possibilidades. Mas vamos apresentar hoje para vocês outra forma de representar a situação, tá? Então, que é chamada forma descritiva. Então, observando aí, gente, na imagem, então pode ser assim, por exemplo, ó, pão francês com queijo quente, pão francês com salsicha, pão francês com recheio natural. Tá? No caso, temos aqui 4 possibilidades. Agora é a seguinte, escolhendo o pão integral. Pão integral com presunto e queijo, pão integral com queijo quente, pão integral com salsicha e pão integral com recheio natural. Então, ó, veja que nós temos 4 com pão francês e 4 com pão integral. É outra maneira de apresentar. Aí, nós vamos verificar agora outra maneira de apresentar, no caso, com a tabela. Né? Então, ó, o mesmo cenário, pão francês com presunto e queijo, pão francês com queijo quente e assim sucessivamente. Na próxima página, nós vamos mostrar a vocês como funciona uma árvore de possibilidades também, que é outra forma de representação. Então, ó, no caso aqui, ó, para a construção dessa árvore, utilizar qualquer 2 atributos, como tronco, né, que seriam essas linhas, e outro para formar os galhos. Né? Então, aqui, por exemplo, ó, presunto e queijo, pão francês, pão integral, queijo quente, pão francês, pão integral, e salsicha, e assim sucessivamente. Também podemos fazer da outra forma, ó, pão francês e pão integral. Vejam que em ambos os casos teremos 8 maneiras de fazer o lanche. Então, para o cálculo, ele pode ser feito tanto pela uma multiplicação simples, ou fazer assim na representação de tabela ou de chamado árvore, tendo os troncos e os galhos. Vamos agora praticar um pouquinho aqui com vocês, tá? Então é o seguinte, o exercício 1 tem assim, ó. Você certamente conhece as moedas do nosso sistema monetário. Deve saber que suas faces são denominadas cara, que é a face que possui a figura da pessoa, e coroa, que possui o valor. Né? Então, no lançamento de uma moeda, podemos obter cara ou coroa. Considerando 2 lançamentos consecutivos de uma moeda. E aí vamos fazer o que se pede aí. Então, vamos construir aqui, no caso, uma árvore. Tá? Então, vamos escrever aqui, por exemplo, seguinte, ó, uma moeda. Então, escrevemos aqui. E aqui agora nós iremos fazer assim os galhos. Então aqui, por exemplo, na moeda, fazer aqui assim, ó, aqui e aqui, tá? Vou escrever aqui um texto para ficar bem organizado. Sentir aqui assim, ó. Primeiro lançamento. No primeiro lançamento, o que nós temos aqui no cenário? Ó? Podemos dizer que pode sair cara ou pode sair coroa. Tá? Então, o lançamento. Vou montar aqui outro galho, tá? No caso aqui. Deixa eu descer um pouco a tela para ficar bem organizado. Então é o seguinte aqui, ó, escrevo novamente. Aqui, por exemplo, sendo o segundo
lançamento, que poderá ser, no caso, pode sair cara ou pode sair coroa. Vamos supor agora o seguinte, que tenha saído coroa no meu lançamento. Quer dizer que no segundo pode ter saído cara ou pode ter saído coroa. Então, essa aqui são chamadas assim árvores de possibilidades. Tá? Então, no caso da moeda, se saiu cara no primeiro lançamento, no segundo pode sair cara ou pode sair coroa. Se saiu coroa no primeiro lançamento, no segundo pode sair cara ou coroa. Vamos responder agora aqui, no caso, a situação. Tá? A letra B diz o seguinte: quais são os possíveis resultados? Então, pode sair da seguinte forma. No lançamento cara, ou pode sair cara novamente. Ou pode sair a seguinte cena, cara ou coroa. Vamos supor que comece com coroa. Pode sair coroa, coroa. Ou pode sair também, no caso, coroa, cara. O que nós podemos então aqui, no caso aqui, distinguir? Então, quantos resultados? A resposta são 4 possibilidades de acontecer. Tá? No caso aí, 4 possibilidades. Então, quantos resultados possíveis? Né? Escreva uma síntese matemática. Então, assim, como ficaria? 2 vezes 2. Por quê? Assim, em a moeda pode ser cara ou coroa. Normalmente pode ser cara ou coroa. Então, seriam 4 possibilidades também. Em quantas combinações indicadas há apenas uma cara? Então, se for analisar aqui, que é apenas uma cara. Então, no caso, são 2 respostas. Por quê? Pode sair cara, coroa, ou pode ser coroa, cara. Logo, podemos afirmar aqui que são 2 possibilidades. E, ficando aqui assim, em quantas das combinações indicadas há 2 coroas, podemos afirmar aqui que, no caso, só uma possibilidade, que pode ser coroa, coroa. Então, nós temos uma possibilidade. Então, qual que é o intuito aqui para vocês entenderem esses conceitos, né? Que teremos que observar o número de possibilidades que venha a ser conseguido tanto em um lançamento, 2 lançamentos, ou 3, ou 4, ou 5. Né? Por exemplo, se nós fôssemos pensar, se fosse montar assim, 3 lançamentos, sem fazer essa árvore, para dizer que são 8 possibilidades. Por quê? Faremos 2 vezes 2 vezes 2, que dará 8. Se fosse 4 lançamentos, ficaria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, daria 16. A regra é só pegar, no caso, 2, porque para ser cara ou coroa, elevado ao número, no caso assim, de lançamentos, que daria o resultado. Outra ideia também muito importante, no lançamento de um dado convencional, que é numerado de 1 a 6, por exemplo. Em um lançamento, são 6 possibilidades. Se fosse 2 lançamentos, daria 36, porque ficaria 6 vezes 6. Se fosse, no caso, 3 lançamentos, ficaria 216, porque 6 vezes 6 vezes 6. Tá? E também pode ser feito, gente, da seguinte maneira. Imagine se pegássemos um dado convencional e uma moeda. Então seriam 12 possibilidades. Tá?
Então esse estudo é muito importante que vocês entendam o número de possibilidades que poderão acontecer. Tá? Espero que tenham gostado. Bom estudo. Até a próxima aula.